sim, eu li o livro inteiro. Eu não acho que seja desnecessário ter essas aulas, não é porque eu não consegui acompanhar que eu acho que não deveria existir. Eu acabo desistindo da leitura e fica por isso mesmo. Nesse caso não, nesse caso eu passava pelas partes difíceis e aí chegava numas partes que dava pra entender melhor. E depois quando eu ia assistir o vídeo, eu entendia aquela parte que tava mais difícil pra mim, fazia muito sentido inclusive. Oi, pra você que tá assistindo esse vídeo, se você não me conhece, meu nome é Luísa Brunelli, eu tenho 20 anos, eu faço faculdade de Direito e não tenho hábito de leitura. Eu entrei no clube do livro do Felipe Neto e eu vou contar pra vocês a minha experiência nesse mês de agosto, fazendo parte do clube. E sim, eu li o livro inteiro. Minha amiga ficou até meio chocada, inclusive, ela falou que vai mandar sugestão de livro pro Felipe Neto pra eu ler, porque é só assim mesmo pra me fazer ler e... Ela não tá errada, entendeu? Esse é o problema, ela não tá errada. O livro desse mês foi Fahrenheit 451, que é o livro que tá na minha mão. E eu paguei R$60, sendo que o desconto que eles deram fazia o livro custar 30. Então a gente já começa por aí. A minha burrice, que eu quis comprar em loja física pra já ter na hora. E paguei, tipo, o dobro do preço no livro. Aí eu não sou boa nem nada também, né? O livro do próximo mês é Corpos Secos, que é um livro de um autor brasileiro. E aí eu já comprei pelo desconto deles, porque, né, o preço acho que tá compensando um pouco. Mas eu não lembro quanto eu paguei, não. Falando em preços, o clube do livro em si, o primeiro mês que eu tive agora, esse de agosto, foi de graça porque eu comprei o livro do Felipe Neto. Muito coruja, muito coruja. E o preço do clube mesmo não lembro, tá aí na tela. Bom, logo de início eles postaram no Instagram o cronograma de leitura durante o mês e eu coloquei isso no meu papel de parede do celular. Então eu fiz um wallpaper pra deixar no meu celular e isso me ajudou muito a fazer esse controle, sabe, das datas. Eu só, tipo, desbloqueava meu celular e já tava ali o cronograma bem fácil de acessar e bem mais bonito também do que o que eles postaram, porque eu não gosto dessa identidade visual vermelha, enfim, eu acho, sei lá. Então eu já fiz do meu jeitinho, do meu aesthetic e deixei no papel de parede do meu celular. Antes de começar a ler, eu fiz esse cronograma que eu coloquei no meu celular e eu fiz também uma página no meu caderno Studies pra eu ter esse controle das páginas que eu ia lendo. Inclusive eu achei uma figurinha que eu achei que ficou a cara de Fahrenheit, porque é uma TV e dentro da TV tem casas pegando fogo, então tipo, ficou perfeito e é assim, um pacote de figurinhas aleatórias e eu achei essa que foi tipo sensacional, me encaixou certinho, eu fiquei muito feliz. Mas eu acabei não usando esse caderno porque eu acabei não conseguindo assistir muitos conteúdos do clube que não eram as aulas sobre a leitura em si. Porque lá realmente tem muito conteúdo extra, tem umas aulas de filosofia, umas aulas de literatura e tudo mais. E é muito bom que existam esses conteúdos, mas eu particularmente não consegui usar porque não deu tempo, simplesmente. Eu ia usar esse caderno pra eu sintetizar ali todas as anotações de todo o conteúdo que eu consumisse ao longo do clube, ao longo daquele mês, né? Mas eu não consegui consumir muito conteúdo. Eu vi algumas lives, eu vi a aula do Marcel, que é alguém que eu admiro já faz um tempo, mas eu não consegui assistir todas, então eu não fiz nenhuma anotação, acabei não usando esse requisito. Eu não acho que seja desnecessário ter essas aulas, não é porque eu não consegui acompanhar que eu acho que não deveria existir. Muito pelo contrário, eu tenho muito medo de, por esse ser o primeiro mês, eles terem se dedicado muito assim, e os próximos meses eles começarem a levar isso um pouco com a barriga, sabe? Fazer um pouco de qualquer jeito. Eu tenho muito medo disso, porque querendo ou não é um conteúdo pago que você não paga barato pra ter acesso àquilo, né? Então eu acho que precisa sim ter essa dedicação por parte deles, mas eu particularmente não consegui acompanhar, não consegui aproveitar tudo que o Clube do Livro teve a oferecer. Já entrando aí nesse quesito de tempo, eu tive dificuldade para seguir as datas do próprio cronograma, porque o intuito principal é ler o livro, né? E tiveram, assim, as 2 primeiras aulas eu consegui acompanhar no dia certo que estava programado, então ele postou e eu já tinha lido as páginas para eu assistir a aula, porque sempre, o cronograma é basicamente assim, tem 10 páginas para você ler e aí você assiste uma aula do Felipe falando sobre essas 10 páginas. Basicamente, bem por cima, é isso. Mas eu tive dificuldade de acompanhar essas datas, então os dias foram passando, eu não fui lendo as páginas, e aí ficou um pouco complicado, né? Foi acumulando um pouco, mas no fim não deu nada de, nossa, super atrasada, não. Como eu disse, eu finalizei a leitura no mês de agosto mesmo, e deu tudo certo no final.
Eu tentei fazer a leitura na van, que é um tempo que eu tenho, né, pra ir até Campinas, que é onde eu faço faculdade. Campinas fica uns 40 minutos aqui da minha cidade, então tenho esse tempinho aí dentro da van, mas não deu certo tentar ler na van, não foi pra mim, assim, principalmente porque na volta já é, tipo, 11 horas da noite, tá super escuro e eu não vou acender a luz da van ali e ficar lendo no meio de todo mundo, tipo, muito... Não dá. E na ida eu tô super cansada, eu quero dormir. E também eu não, sei lá, não me adaptei a ler enquanto eu tô na van, sabe? Parece que fica mexendo, não é legal. Antes de dormir também não deu certo, porque eu chego em casa exausta, eu chego meia-noite em casa e eu acordo 7 da manhã todo dia pra trabalhar. Então vocês sabem minha rotina, que vocês têm os vídeos aqui do canal, né? Mas é super cansativo e não teve condições mesmo, assim. Eu chego em casa e já vou dormir. Não é nem que eu fico no TikTok antes de dormir, não, eu só durmo, então não teve condições. Na van também eu durmo, então também não deu pra ler por causa disso. Mas uma coisa que ajudou muito foi ler antes das aulas começarem, porque eu chego na faculdade um pouco mais cedo, porque geralmente minha aula começa um pouco mais cedo. Quando a aula começa mais cedo, 3 vezes por semana, eu não consigo ler, né? Mas as 2 outras vezes por semana que sobram, nesse tempinho aí da pré-aula, eu consigo ler. E foi basicamente o que me salvou, assim, praticamente tudo que eu li foi nesse período da pré-aula, que realmente seria um período que eu ficaria ali mexendo no Instagram e tal. Não tenho costume de usar TikTok, mas eu ficaria no Instagram. Mas assim, vendo Reels também, que no fim dá na mesma, né? O livro começou meio chato, mas o que me instigava a continuar lendo é que mesmo que tivesse algumas páginas que tava meio confusa, eu tava achando meio chato, eu sentia que eu podia só ir passando e assistindo, e lendo, né? Porque depois eu iria assistir o vídeo do Felipe explicando sobre aquelas páginas, então eu não perderia nada da leitura. Uma coisa que foi muito boa em ter ele acompanhando essa leitura comigo, porque se eu estivesse lendo sozinha e eu simplesmente comecei a não entender nada, aí às vezes eu até tento voltar pra dar uma entendida, daí não funciona muito, aí eu acabo desistindo da leitura e fica por isso mesmo. Nesse caso não, nesse caso eu passava pelas partes difíceis e aí chegava em umas partes que dava pra entender melhor, e depois quando eu ia assistir o vídeo eu entendia aquela parte que tava mais difícil pra mim, fazia muito sentido inclusive, e aí depois voltava pras partes que eu já tinha entendido, normal, enfim. Então foi muito bom ter esse apoio aí, né? Saber que depois eu iria assistir uma aula sobre aquilo que eu li, justamente por conta disso, né? Tá chato, tá maçante, tá difícil, mas tudo bem, vai ficar tudo bem. E pra quem leu, né, mais pro final do livro teve uma parte bem, assim, de ação, tipo, muita adrenalina, e eu consegui sentir isso, eu consegui... sei lá, eu entrei ali na leitura, então foi uma parte interessante de ler, mas eu, ao mesmo tempo, fiquei com um sentimento, tipo assim, nossa, se isso fosse num filme, seria muito mais legal. Porque eu estaria realmente imaginando, vendo a cena, né? Ao invés de ter que ficar imaginando. Então, esse trabalho aí, esse processo de ter que ler, imaginar, pensar e se colocar naquela situação e sentir as emoções, é mais trabalhoso do que você só tá assistindo um filme e só ter que sentir, sabe? Só vem pra você e você só reage, tipo, meu Deus, uau, animação. Nesse caso não, né? Nesse caso você tá lendo aí, você tem que pensar no cenário e tudo mais. Então, eu senti que seria mais legal se eu estivesse assistindo essa parte mais agitada. Mas foi legal ler, foi legal. Foi uma experiência diferente. E as aulas em si, eu assisti, enquanto eu assistia, eu fiquei com um post-it da cor mais ou menos próxima do livro, porque eu sou toda desse negócio do color code, né? Eu gosto de tudo combinandinho as cores. Então eu peguei um post-it mais ou menos da cor. Inclusive eu acho que vou usar o mesmo post-it pro outro livro, porque também é vermelho, né? Mas enfim. E aí eu fui basicamente escrevendo as conclusões, assim, principais que o Felipe ia tirando ao longo da aula. Aí eu escrevia ali, colocava na página que ele falou. Senti muita falta dele falar as páginas enquanto postava a aula. Então, por exemplo, às vezes ele falava sobre um trecho e a gente não sabia exatamente em qual página que estava. Só que nas últimas 3 aulas, mais ou menos, a edição começou a colocar a página na tela. Isso ajudou muito, porque eu também estava grifando as frases que o Felipe lia. Então eu grifei com marca-texto vermelho também, né? E aí eu ficava meio perdida, tipo, tentando procurar onde que era aquilo que ele tava lendo. Eu consegui achar tudo no final, inclusive agora o meu livro tá todo grifadinho, tá todo cheio de marcações, tá vendo? Mas foi um pouquinho mais complicado no começo porque ele não colocava ele na tela, não custava nada falar, ó, gente, página 112, daí lia.
Não custava nada, né? Mas aí depois ele começou a fazer isso, então retiro as minhas reclamações. Basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.